eles começaram a buscar um médico psiquiátrico para cuidar da minha avó. Foi no primeiro, não deu certo, foi no segundo, não deu certo, foi no terceiro, não deu certo, até que ele encontrou um que disse assim: Cortez, se não me falha a memória, ele era um médico do Hospital Militar. O vovô levou ele lá, levou ela lá, e ele disse assim: Cortez, é o seguinte, o problema da tua esposa é espiritual. Procura um lugar de linha branca e vai trabalhar essa mulher. E aí o vovô, que negócio é esse de mundo espiritual, né? Aí o vovô ficou pensativo, perguntou dele, qualquer lugar, cara, procura. E aí ele saiu essa busca. Terreiro em terreiro dentro da cidade de Manaus. Manaus era um ovo, né? Naquela época, 1970, Manaus terminava aqui no centro da cidade, né? Era só o centro ali, ele procurando essas coisas. E aí dizem que ele encontrou um lugar, chegou lá, o cara disse: não, você traga isso, 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 e tantos dias sua mulher vai estar boa. Aí ele foi lá, levou tudo que o cara pediu. Quando foi no dia marcado, ele voltou lá. Nem o terreiro estava mais aberto. O cara estava pior do que minha avó. Aí ele, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Procurou outro. Chegou lá, a mesma coisa. Não, pode deixar, isso é comigo. Traga isso que a gente vai resolver. Quando chegou lá, o terreiro fechado. Já não existia mais. Aí, mas minha nossa, o que acontece? E ele começou a conversar com o meu tio dentro de um táxi. Depois de ter andado bastante na cidade, atrás desses lugares, e o camarada disse assim: rapaz, tem um pessoal que está trabalhando com tal de espírito lá no São Francisco. Vocês já foram lá? Disse: não. Me leve lá. Quando ele chegou lá, era um casal que era ligado ao Vale do Amanhecer de Brasília. E já tinha algumas pessoas que vestiam esse vestido branco aí, direitinho. E o templo era no fundo do quintal. Minha avó passou 15 dias dentro desse templo. Só saía para tomar banho, para almoçar e voltava de novo. Minha avó não teve mais problemas desse tipo. Ficou boa, ficou tranquila, ficou muito bem, obrigado. E começou a trabalhar espiritual. Esse casal viajou para Brasília para falar com tia Neiva, por volta já de 1971, 72 mais ou menos. E aí foi quando, ou um pouco antes disso, eu não estou bem lembrado das datas, os anos pelo menos, né? E aí o casal falou com tia Neiva e a tia Neiva disse: meu filho, essa missão não é sua. Volte e fale para o corpo mediúnico que você não tem permissão. E essa missão não é sua. Aí ele voltou, falou para o corpo mediúnico e disse que não teve permissão. Aí o vovô, ele era militar. Cabra autoritário, né? Não, peraí que eu vou lá em Brasília falar com essa mulher. Não é possível não, ela tem que deixar a coisa acontecer aqui porque a gente precisa disso, minha mulher precisa disso. Pegou um avião, ele, meu tio e minha avó e foram embora para Brasília. Quando chegou lá em Brasília, ele falava baixinho, ele chegava nos lugares e dizia assim: ô de dentro, e já ia batendo palma e dizia: ô de dentro, e o cara só parava quando a pessoa aparecia na porta. Ele chegou por volta das 7 horas da manhã e a tia Neiva tinha passado a noite toda passando aula pro pessoal. E ele chegou gritando desse jeito: ô de dentro, na casa da mulher. E aí o pessoal saiu lá de dentro: pois não, senhor, se acalme. Não, cadê eu? Eu vim falar com a Neiva, estou esperando ela aí e tal, aquela arrumação. Falando alto, né? E chegou o Mário Sassi, esse primeiro senhorzinho aqui, apareceu na porta e disse assim: ei, rapaz, se acalme, fale baixo. A Neiva passou a noite acordada dando aula. Pai Seta Branca e Mãe Ara foram lá com tia Neiva e acordaram ela e disseram: chegou o presidente do Amazonas do Amanhecer. E aí ela saiu de lá de dentro, foi recebê-lo na porta e disse: ei, manda o homem entrar, Mário. Aí ele entrou e aí ele disse assim: Mário, que era esse senhor aqui, te apresento o presidente do Amazonas do Amanhecer. Aí ele: ô senhora, a senhora está enganado, só estou aqui pela saúde da minha mulher. Ô meu filho, tá tudo certo, seja muito bem-vindo. Coloque ele num abrigo aí e vão começar as aulas dele que eles vão consagrar.
Olha como é que foi, né? E aí a minha avó ele entrou e ele começou a trabalhar espiritual dentro do Vale do Amanhecer. E aí ele trouxe essa doutrina, onde ela começou lá na Silva Ramos, onde o meu primo hoje está morando. Lá era uma casinha de 2 andares e ele começou a trabalhar. Meu tio, Ailton, conta que ele doutrinava os espíritos sentados na farol. Eles doutrinavam. Não era que nem hoje a gente doutrina, né? Então sentavam um no farol, o outro no outro, e o outro intercalava e eles doutrinavam ali do farol mesmo. Então esse foi o início da doutrina no Amazonas. E desde lá, o meu avô e minha avó veio trabalhando espiritual e montando todo um corpo mediúnico. Antes dele desencarnar, já eram mais de 1000 pessoas que ele iniciou aqui no Amazonas, né? E essas pessoas se dividiram. Todas elas hoje estão tudo dividido em várias outras casas e continuam se dividindo. Por quê? A doutrina ela é kármica. Nós estamos aqui para encontrar os nossos amores e os nossos desamores. E quando a gente encontra os nossos amores, a gente tende a se unir. Mas quando a gente encontra os nossos reajustes, a gente tende a se repelir. Porque ninguém quer praticar o que viemos aprender, que é amar de forma incondicionalmente. Então eu não consigo tolerar ninguém, eu não consigo ser humilde para me colocar no lugar de ninguém, então eu me torno uma pessoa que eu só quero ficar com aqueles que me amam. E os que não gostam de mim, que se dane. Não é assim que a gente pensa? E não é assim que a doutrina funciona. A doutrina, ela nos ensina a trabalhar com quem a gente gosta e com quem a gente não gosta. E muitas vezes nós nascemos em famílias que é kármica. E para a gente aprender a amar, nós temos que tentar nos unir. Mas não conseguimos, por conta da vaidade, do egoísmo, da inveja e etc. e tal, que são movimentos do próprio ser humano. O ser humano já nasce com esse movimento. E ele tem que aprender a transcender tudo isso daí. E nada mais, nada menos do que uma doutrina como essa, que te ensina a trabalhar em equipe, mesmo não gostando dos que estão ali com você. Nós precisamos aprender a tolerar, né? Precisamos aprender a ser humilde, para nos colocar no lugar um do outro. E assim vai nascer o amor incondicional. E o mestre Cortês e Dona Ana faziam isso com muita maestria. Eles eram pessoas ímpar, que conseguiam amar todos. Minha avó, o pessoal estava matando ela e ela continuava amando a todos. Morreu por amor, posso dizer. A minha avó morreu por amor. É a única pessoa que eu já vi na minha vida morrer por amor, né? Por amar tanto, ela resolveu assinar a sua sentença de morte, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o amor que ela tinha pelo meu avô era muito maior do que qualquer coisa. E mesmo sofrendo o que ela estava sofrendo, já no final da sua jornada, com a sua saúde debilitada, ela optou por ficar com ele do que manter o seu tratamento de saúde, né? E ficaram juntos até ela ir embora, né? Foi. Minha avó foi primeiro. Ela tinha muitos problemas com a diabetes, né? Ela era muito gordinha, desenvolveu a obesidade, depois veio a diabetes, e com a diabetes veio outras doenças, como hipertensão e etc. e tal. Aí ela teve alguns AVCs e não conseguiu se restabelecer. Por isso que eu digo, em vez dela ir fazer o tratamento dela, ela optou ficar com o vovô. Não, me leve para casa do seu pai, que lá tá tudo certo. E ela não fez o tratamento dela, voltou para ficar com o amor da vida dela e lá padeceu. Para você ver como ela amava. Aquela música, né? A gente ama,
eu amo mais você do que eu, né? E o amor, na verdade, ele tem que começar com a gente. Nós temos que amar a nós sobre todas as coisas. E depois o próximo, né? Quando Deus diz assim, qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar. Aí você ama a Deus. Aí você ama o próximo. Amar a Deus é muito fácil. Mas na primeira dificuldade a gente diz, Deus, por que tu me abandonou? A gente briga logo com Deus, né? Se alguém que a gente ama morre, a gente briga com Deus. Se alguém faz alguma coisa, a gente briga com Deus. Não é assim que a gente pensa? Deus está sempre castigando a gente. Esse pensamento é errado. Porque o castigo ele não vem do céu, e sim das nossas próprias falhas. Cada um de nós falhamos. Todos nós falhamos. Como ser humano, como pai, como mãe, como irmão, como avô, como avó, como tio. Às vezes por amar demais, às vezes por amar de menos. A gente não sabe encontrar o equilíbrio das coisas. E essa é a virtude de ser humano. É a gente encontrar um equilíbrio para tudo. E o Vale do Amanhecer vem trabalhando exatamente nessa questão do equilíbrio. Equilibrar as energias, né? Na minha família, todos nós somos médiuns, mas poucas pessoas aceitam. Você vê assim, eu já sou o neto. Ele não tem filhos? Tem, mas poucos aceitam fazer o que precisa ser feito. Como eu cheguei aqui? Amor, pô, como é que tu chegou aqui se ele tem tantos filhos? Tu furou a fila de alguém? Como é que é isso, né? A minha história enquanto presidente, ela é muito interessante. O meu avô teve um problema sério de saúde, logo que minha avó morreu. E ele encontrou minha tia e disse, olha, eu preciso ir para tua casa. Se a mãezinha estivesse contigo, era como ele chamava a vovó, ela estava viva. E eu preciso ir para tua casa. Me perdoe por tudo que eu fiz. Que eles brigaram muito, minha tia e meu avô, por causa da minha avó. Então, minha mãe e minha tia, Maria José, elas duas são as piores coisas que podem acontecer dentro da família dela. Todos odeiam. Por quê? Porque elas não aceitavam o que acontecia com a minha avó. E os outros ficavam quietos. E aí todos chamam ela de brigona, disso, daquilo, mas não é, porque elas acreditam naquilo que é certo. E o vovô reconheceu isso. Num dia que ele estava aqui dentro do templo, os meninos foram pegar ele na casa do meu tio, e aí trouxeram ele para cá. Ele babava muito, estava se arrastando. Ele abraçou a minha tia chorando e disse, pelo amor de Deus, me salva. Porque se a mãezinha estivesse contigo, ela estava viva. Me leva para tua casa. Aí a minha tia disse assim, eu não posso. O meu irmão ele é muito forte. Ele não vai deixar eu levar o senhor para casa. Faça qualquer coisa, mas me tire de lá. Aí a minha tia, Maria José, entrou na justiça para pegar ele. E ele veio. E o meu tio era muito poderoso na cidade. Ele tinha muita gente da justiça a favor dele. E a gente conseguiu uma liminar. E aí a gente teve que trazer ele. E o meu tio conseguiu reverter isso aí em menos de 24 horas, né? E ele mandou caçar o vovô na cidade toda. E nessa caça às bruxas, o advogado advertiu a gente para ir num cartório e ele fazer como é que eu posso dizer? Uma certidão pública de último desejo, em que ele desejava ficar na casa dela até morrer. E assim foi feito. O tabelião, deixamos ele e o tabelião conversando, e a gente foi embora. Saiu todo mundo da sala. O tabelião pediu para sair da sala e deixou só os dois. Quando a gente voltou, estava o tabelião e ele chorando, os dois chorando. Aí o tabelião mandou rodar o documento e o vovô chorando. E o vovô sentou, e um dia eu cheguei com ele aqui, no templo, aí eu estava vestido com um uniforme e fui tirá-lo do carro. Aí ele olhou e disse assim, meu filho, você é mestre? Eu disse, sou.
Mas você é mestre, meu filho? Eu digo, sou, pô. Você é mestre, meu filho? Eu digo, sou, pô. Eu não sabia, mas eu sou mestre. E eu tinha acabado de fazer a centúria. E aí eu entrei com ele no templo, aí sentei ele aqui no farol, fiz a preparação com ele, sentei ele no farol, a gente fez uma mesa. Depois ele sentou aqui na Cassandra. Essa Cassandra, ela era bem aí, né, onde a senhora está sentada. É a Cassandra do presidente. Aí ele sentou na Cassandra dele, ficou lá. E voltando à história do tabelião, né? E lá no dia do tabelião, a gente saiu, deixou os dois conversando, voltou, estavam os dois chorando. E aí o tabelião mandou a gente entrar enquanto ele ia fazer o documento. Aí a gente sentou na mesa, numa mesa redonda. Aí ele colocou a mão assim e disse assim, tá tudo resolvido. Aí a minha tia, curiosa, Maria José, o que tá resolvido, papai? O que tá resolvido? Não tem nada resolvido ainda. A gente ainda tem que brigar muito na justiça. Você não sabe de nada, minha filha. Já está tudo resolvido. E outra coisa, o Amon vai me ajudar com aquele povo. Que povo, vô, o senhor está falando? Com o jaleiro. Eu disse, não, quem está lá é meu tio. Deixa ele lá. Ele disse assim, meu filho, você não sabe de nada. Fique quieto que já está resolvido. O vovô tinha essas coisas. Nada a ver, né? Eu digo, não, o vovô está viajando, né? Não deve estar muito bem, não. E deixei quieto. Pegamos o vovô, saímos, fomos para um lugar mais distante, porque ainda não tinha... Tava todos os oficiais de justiça buscando ele, com busca e apreensão, né? Aquela coisa toda. E aí o nosso advogado conseguiu uma audiência com a desembargadora que deu a liminar e conversou com ela, mostrou os documentos, tudinho. Aí ela escreveu na decisão dela: por erro deste tribunal, revogo a sentença tal, 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 e mantenho os direitos assim, do senhor fulano de tal, da senhora fulano de tal. Só para a senhora ver, né? Por erro do tribunal, para a senhora ver como é que a coisa era antes, né? E aí a gente conseguiu uma liminar, deixando o vovô lá com a tia Mazé mais um período. E nesse período todo, o meu tio entregou o templo, né? Aí o meu outro tio veio, assumiu, e eu disse que eu ia ajudá-lo. E fiquei junto com ele. Porque quando eu vim ajudar o outro, ele fechou as portas para o templo para mim, né? Eu cheguei para ajudar, eu passei 1 ano em Brasília, e aí eu voltei e disse, tio, ó, estou pronto para te ajudar. Eu passei 1 ano lá em Brasília, fui para o desenvolvimento, recebi algumas aulas, estou aqui para somar com o senhor. Tá bom, fiquei aí. No domingo seguinte, quando eu cheguei, porta fechada. Chamo meu tio que quero falar com ele. Ele disse, não, o templo está fechado para você. E foi ele que fechou. Salve Deus. Sabe o que está fazendo? Então tá tudo certo. Fui embora. Aí foi quando ele entregou o templo. Semana seguinte, o meu outro tio assumiu e eu voltei para o desenvolvimento como coordenador. E aí não ficou ninguém, né? Todo mundo foi embora. Todos os outros que eram aqui, que ajudavam no desenvolvimento, foram embora. Por quê? Eles pegaram o manual e mostraram aqui para mim. Olha aqui, ó. Tu quer que a gente siga isso daqui? Mas isso aqui está ultrapassado e obsoleto. Olha a data. 1975. Eu disse, olha, a data dessa doutrina é 1960. Então a doutrina toda está ultrapassada. Vocês podem ir embora. Porque a gente tem que seguir o que tia Neiva deixou lá atrás. Nem mais, nem menos. Eu não posso criar absolutamente nada. E aí todo mundo foi embora porque estava obsoleto, que tinha que ser coisas novas. E aqui a gente pratica o que o Vale do Amanhecer nos ensina. Nem mais e nem menos. Não posso mudar nada. O que aconteceu? Pouco tempo depois, nós fomos chamados a Brasília. Houve uma divisão dentro da doutrina. A doutrina se partiu em duas. Um para um lado, um irmão para o lado, um filho de tia Neiva para o lado, o outro ficou no Vale. E eu disse, bem, o vovô sempre falou para a gente ficar no Vale, vamos ficar no Vale. Foi eu e meu outro tio, nos apresentamos,
E ele disse, não, tudo bem. Pouco tempo depois, o presidente da ordem chamou a gente lá de novo e disse, ó, eu vou precisar que um dos dois assuma essa presidência. O seu Cortez vai ser presidente honorário e vocês dois, um dos dois vão ser presidente. E aí o meu tio disse assim, olha, deixa pro Amon porque eu prefiro fechar aquilo lá. Porque senão eu vou botar porrada em todo mundo lá dentro, que tá todo mundo lá doido. E era problema aqui. Não era essa maravilha que vocês veem hoje, não. Era mestre brigando com mestre, era ninfa se estapeando contra a ninfa. Era uma coisa de doido, né? E aí a gente tentando administrar tudo isso, ajustar, tentando trazer a doutrina do amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e o pessoal na doutrina do olho por olho, dente por dente aqui dentro, né? O pessoal que não foi feito pelo meu avô, mas foi feito pelas pessoas que o meu avô deixou aqui. Entende? Então eles não entendiam a doutrina, não faziam a doutrina do amor incondicional e colocavam a doutrina do medo, a doutrina do terror. Se você não fizer, pai seta branca lhe castiga. Se você fizer isso, pai seta branca faz aquilo. Não assume prisão, porque prisão é um trabalho poderoso, vai te matar. Rapaz, era nesse nível, né? A situação aqui dentro. Eu digo, eita. E aí a gente foi trabalhando, foi mudando a consciência. E as coisas mudaram. Graças a Deus as pessoas entenderam que a doutrina do amor é uma doutrina diferente, né? É a doutrina da meritocracia. Quanto mais você pratica, quanto mais você manda espíritos para Deus, mais você merece o seu bem-estar. Quanto mais você entra na prática doutrinária, mais energia você libera, mais equilíbrio você tem. Então esse é o amor incondicional. E aí foi